A gente tem ideia de quantos refugiados tem no mundo? Então, os números dos refugiados são muito confusos, né? Há números que falam em 81 milhões. Essa semana eu vi um dado da Acnur Brasil que falava em 200 milhões de pessoas refugiadas. E no final agora do mês de junho, a Acnur Brasil ela falou que somente agora em 2023 se fala em cerca de 110 milhões de pessoas circulando no mundo, entre refugiados e imigrantes, né? Desses números, a estimativa é que o primeiro semestre de 2023 já caracteriza o maior fluxo de refugiados da história, né? Sim. E isso fala-se aí em 81, 82 milhões. Talvez esse número seja muito subestimado. Tem uma explicação para isso. O refugiado, como ele está em risco à vida, ele, quando sai do seu país, nem sempre ele procura a ONU. Exato. Porque a família ficou lá, parentes ficaram lá. E se existe um caso de perseguição política, se existe um caso de perseguição religiosa, e ele é identificado que saiu do país, a família vai ser possivelmente vitimada de Perseguido, alguma né? coisa, Exato. perseguição, ou vai acabar sendo morta por algo que de fato estava causando risco a ele. Então, esse número deve ser super incoerente com o volume que existe no mundo inteiro. Porém, a presença de guerras, né, principalmente a guerra da Ucrânia, a Rússia, deslocou um volume muito grande em 2022, segundo semestre, início de 2023, de pessoas ao mundo. Então, esses números hoje que a ONU fala são números realmente que já batem recordes de 2015, de 2018, 2019 e provavelmente, de forma bem infeliz, o segundo semestre tende ainda a ter um volume ainda maior, né? Justamente porque há conflitos. Hoje, os maiores volumes de conflitos não são na Europa, não são na Ásia, não estão sendo ditos na televisão, são conflitos africanos, né? A África ela tem um volume muito grande de guerras, né? Revoluções sociais, revoluções políticas, Realmente não dá audiência, e né? não tem audiência, zero audiência, uma notinha de meio minuto na TV de vez em quando. E ali existe uma condição social realmente muito complexa que tem levado a esse fluxo muito grande de pessoas que não está, volto a dizer, não está realmente numerado. É isso que eu ia perguntar, você acabou colocando a questão da África. Quais são os países que mais geram refugiados? Oficialmente, a gente tem números significativos da Síria, né? A gente tem os números significativos do Afeganistão, a gente tem o fluxo recente da Ucrânia, né? Dentro da África, a gente tem o caso de Uganda, a gente tem dentro da África o caso do Sudão, né? Sudão do Sul. Mas, veja só, esses fluxos todos, eles têm muito a ver a questão de quem se registra, quem de fato está sendo numerado, Sim. né? Porque muitos desses fluxos, por exemplo, o caso venezuelano é um caso bem confuso, porque a Venezuela tem um fluxo que está entre os maiores fluxos mundiais de refugiados, mas é de uma característica que a gente afirma que é o refugiado amplo, não é o refugiado clássico. Como assim? Por quê? Porque o refugiado clássico ele tem que se enquadrar naquelas 5 condições que eu já falei sobre o refúgio. E o caso da Venezuela, tem 4 milhões de refugiados, pelo menos, na Venezuela, que não se adequam em nenhuma dessas 5 condições. Eles não são perseguidos por raça, por religião, por questões propriamente políticas, eles não aparecem em lista política nenhuma de perseguidos, eles não têm uma tragédia natural e eles saíram do seu país, que não está declarado em guerra, por uma questão econômica. É a fome. Fome. Que é o que aconteceu no Brasil, no norte, com Pacaraima, não foi? Exatamente, Pacaraima exatamente. foi o fluxo. O fluxo entrada para Caraima. E aí o que é que acontece? Essas pessoas, teoricamente, elas não são refugiados. Mas a América Latina tem uma particularidade. A ONU aqui na América Latina, ela considera que essas pessoas que estão saindo por condições de extrema pobreza ou fome, elas também se adequam como refugiados.
Ah, entendi. Então a ONU considera aqui para a gente que essas pessoas precisam ser acolhidas. Então existe uma condição que é um conceito ampliado, que volta a dizer a ideia de ter que mudar Atualizando e aqui. atualizar as condições do meio, né, dos documentos, porque justamente traz para a gente essa condição de que essa população ela está vivendo uma condição de fome, e se ela não sair, ela vai morrer, né?